Sejam bem-vindos a mais um episódio do Boas Novas... Falando de já dá um nervosismo, né? Já. Iniciou, acabou. Mas sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós estamos com um casal aqui abençoado, um casal de Deus, pelo que eu busquei. E acredito que eles vão ter uma mensagem para compartilhar para vocês aí. Antes de apresentá-los, render graças ao Criador por essa noite, por esse momento. Você que está na sua casa, feche seus olhos, vamos estar orando, engrandecendo o nome dele. Amado Deus e Pai que estás no céu, obrigado mais uma vez por estar na tua presença, Senhor. Mais uma vez estamos aqui para agradecer por esse momento, Pai. Que esse seja um momento de compartilhar um pouco mais da tua palavra, um pouco mais do teu nome, Senhor, e um pouco mais do que o Senhor tem feito na vida dos seus filhos, Pai. Sê conosco, Pai, que o teu Espírito Santo venha estar neste lugar, Pai. E que toda obra do maligno venha cair por terra, Senhor, na vida desses dois. E que venha ser feita a tua vontade na vida deles, Pai. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos, Rebeca e o seu digníssimo esposo. Fala o nome de vocês no microfone, antes de mais nada. Se apresente para as pessoas que estão aí. Amém. Boa noite, minha gente. A paz do Senhor, né? Meu nome é Rebeca. Tenho 22 anos, somos casados há 5 meses e estamos aí, gente. Lua de mel. Lua de mel. Vocês também, né? Recentemente. Estamos aí desfrutando ainda tudo aquilo que o Senhor preparou pra gente. Vai, se apresenta. Prazer, gente. Meu nome é Robert. Como a Rebeca já disse, nós casamos há 5 meses. Estamos desfrutando daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Olha a voz, gente. Olha, recebe aí voz de pregador. E para vocês que não sabem, eu não sabia até então, porque o Instagram, eu acho que... Porque quando você vai buscar, eu quero conhecer alguém, você vai pesquisar onde? Acho que todo mundo faz isso no Instagram. Sim. Eu não sabia que vocês eram pastores. Pois é, mas foi um desafio recente. Robson, Robert e Rebeca. Isso. Pastores da Assembleia de Deus. Isso. Conte um pouco dessa história aí pra gente em relação ao pastorear. Antes de mais nada, conte um pouco da vida de vocês. Um pouco da sua e da dele. Como vocês fizeram para chegar até aqui, né? Até ser pastores e até alcançar esse cargo. Conte um pouco da história de vocês, aquilo que marcam a história de vocês. Bom, eu sou filha de pastor desde que eu me entendo por gente. Aos 5 anos de idade, nós fomos enviados para o campo missionário. Fomos para 5 o Paraguai. anos de idade? Isso. Eu tinha 5, mais novo tinha 3 e o mais velho tinha 7 anos. 3 irmãos. Isso. Nós ainda não tínhamos sido alfabetizados aqui no Brasil, eu e o mais novo, então nós chegamos lá sem ter conhecimento da cultura, do idioma. E começamos a ser alfabetizados lá. Ficamos no Paraguai durante aproximadamente 8 anos. E tivemos que retornar, porque o pastor presidente da nossa igreja, ele veio a falecer. E foi lançado desafio para o meu pai assumir a presidência da nossa igreja, que é a Assembleia de Deus Cristo para as Nações. Sim. Nós voltamos em 2013. Aí você consegue imaginar o desafio. Nós somos alfabetizados na língua espanhola e no Guarani, porque lá no Paraguai são 2 idiomas. O Guarani é uma língua indígena, assim... É diferente de tudo aquilo que você pode imaginar. Não parece com inglês, não parece com outro. É muito difícil. É um idioma oficial. Fala uma frase aí nessa língua. Eu esqueci de muita coisa, tá? Mas tu panha de jara tandero basá. Que Deus te abençoe. Eita! Já pega aí, irmão. Nós voltamos em 2013. Tivemos que começar a estudar, o que pra gente foi muito difícil, porque aqui no Brasil é totalmente diferente lá do Paraguai. A gente costuma dizer que o Paraguai ele tá bem atrasado em relação a tudo, em relação à educação, em relação à moda, em relação à música, a tudo, Sim. até vestimenta. Então, pra gente foi um desafio muito grande se acostumar de novo aqui. Em 2017, eu conheci o Robert. A gente namorou durante 4 anos, não pela nossa vontade, porque a gente queria ter casado antes. Sim. Mas Deus, de repente, fechou todas as portas para ele. Robert não conseguia um emprego de carteira assinada. Ele só fazia bico. Pra você ter noção, eu conseguia trabalhar, mas ele não conseguia. Tinha um propósito, né? Tinha. E Deus sempre falava, eu tô preparando vocês pro campo missionário. Depois, de repente, Deus abriu a porta, colocou ele numa empresa no melhor horário, trabalhando dia sim, dia não, porque ele nunca quis parar com as agendas dele. E casamos, assim,
De repente, Deus enviou tudo, desde o vestido de noiva até a comida, a lua de mel. Deus enviou tudo e estamos aí, completando 5 meses de casado com uma experiência gigantesca. Acabou o podcast, né? Já contou a história que eu tô brincando. E aí, Robert, como que foi conhecer a Rebeca? Fala pra gente aí como que foi chegar até aqui também. Ela teve a história dela no Paraguai. Sim. Você teve... Eu sempre fui do Brasil, nunca saí do Brasil, mas eu tive minha história. Meu pai começou a pastorear mais ou menos uns 10 anos atrás e olhando para o que os meus pais passaram, pelas provações que Deus os provava, eu dizia, eu não quero isso para mim. Eu quero seguir minha carreira, eu quero fazer uma faculdade de educação física, fazer alguma coisa. Sim. Mas quando eu vi, todas as portas se fecharam e o único caminho que tinha era seguir a Jesus, né? Caramba. Eu tentei fazer outras coisas, mas não consegui. Todas as portas se fechavam. Ia procurar um serviço, não conseguia. Quando eu vi, minha vida estava toda travada. Eu tentei sair desse caminho, tentei sair da vontade do Senhor, mas não consegui. Fui tentar trabalhar, não consegui. Fui tentar estudar, também não consegui. E quando eu parei para pensar, eu disse, é isso que o Senhor tem para mim. Então, eu comecei a seguir os caminhos do Senhor, voltei a pregar a palavra de Deus, e quando de repente eu me via dentro do meu quarto, num propósito de oração que eu estava, eu disse, Deus, eu nunca namorei. Eu preciso encontrar uma moça segundo o seu coração, segundo aquilo que o Senhor tem para mim. E naquele tempo eu senti uma paz, senti uma alegria no meu coração e tipo que peguei no sono, eu fiquei leve. E ali mais ou menos 2 horas de joelho, não estou forçando a espiritualidade, mas mais ou menos 2 horas de joelho eu senti uma paz no meu coração, fiquei leve naquele momento. E depois eu me levantei, o tempo passou, prego aqui, prego ali, fazendo a vontade do Senhor. E quando de repente eu recebi um convite, eu tinha pregado num congresso de jovens e adolescentes. Nesse dia eu ouvi uma moça cantar, né? Ouvi uma moça Uma cantar. moça qualquer, eu ouvi né? uma moça cantar, eu falei, gente, que voz é essa? Mas ele não me viu. Mas eu não vi ela. Ele me viu de costas. Porque era um conjunto. Foi um conjunto. E eu tava solando. Era ele. muito jovem, devia ter mais de 25 jovens no conjunto. E eu falei, gente, que voz é essa, rapaz? Nunca vi isso. Não, e passou. Passou aquele culto. Foi uma bênção, muitas almas para o Senhor. Foi, nossa Deus. E passou o tempo. Eu fui pregar uma vez num bairro lá de Cachoeira. E um integrante do conjunto da igreja dela, né? Foi cantar solo nesse culto. Ele pegou, me preguei, foi uma bênção, graças a Deus. Ele pegou meu contato e passou o tempo, passou uns 2, 3 meses. Aí a liderança dela me ligou, tem como você vir pregar na congregação, na consagração de manhã, no sábado? Falei, tem, irmã, tem como sim. Só que ela não sabia que eu ia pregar nesse culto, porque ela trabalhava no sábado. Depois que ela ficou sabendo, E o patrão não me liberou. E o patrão dela não liberou. Aí, meu irmão, ela ficou desesperada, mas recebemos uma nova oportunidade. Recebemos mais uma oportunidade, que foi de pregar na festividade dos jovens. Foi nesse dia eu entrei cantando, mano. Cantando? Entrei cantando. E eu tinha antes de feito um pregar. propósito com Deus. Antes de pregar. Nossa, Deus. Ai, Eu fala. entrei cantando. Aí, na hora que eu olhei pra baixo, assim, na nave da igreja, ela tava olhando pra mim, assim, por Sua cima. branca ficou vermelha. Na hora. Aí eu falei, epa, tem um negócio aí, gente. Tem um negócio de Deus aí. E foi depois, eu puxei papo com ela no Facebook, se eu não me engano, chamando ela pra cantar na igreja do meu pai. Que eu sempre auxiliei meu pai, sempre ajudei meu pai. Depois de passar por aquele como que eu posso dizer? Meio que perdido nos pensamentos acerca do que eu queria. Queria fazer as minhas vontades, mas depois que eu aceitei o que Jesus queria para mim, minha vida destravou, minha vida começou a andar para frente e as portas foram se abrindo. Eu encontrei Rebeca. E estamos aí na correria do dia, estamos servindo a Jesus, recebendo aquilo que Ele tem para nos entregar. Que história, hein? Só que ele falou que ele fez o Não, propósito dele. Que promessa. Não, mas você fala propósito. que você orou. E Sim, você sim. especificou. Naquele dia eu especifiquei Ele para Deus. especificou. Naquele dia eu especifiquei para Deus. Eu falei, Deus, eu nunca namorei. Isso. Já que eu nunca namorei, Quero escolher. Eu tenho o direito de escolher. Então, me assentei na minha cama,
Eu falei, Deus, eu quero uma menina assim, ó. Quero uma menina branca. Quero uma menina do cabelo longo e liso. Do olho claro. Que mora do outro lado da cidade. E, se possível, o Senhor traga de outro país. Naquele ano a gente estava voltando do Paraguai, que foi 2013. Foi essa a oração? Foi essa Pra mesmo. gente ver como que a oração ela tem poder. Não, esquece. Esquece. A gente não entende que a oração é uma ferramenta para acessar o mundo espiritual. E Se todo mundo entendesse, a gente Eu não teria peguei paz. caneta, eu não peguei nada. Eu sentei na minha cama e especifiquei pra Deus. Deus, eu quero uma menina branca, do cabelo longo e liso. Fui falando pra Deus. E mais, me esqueci da oração. Continuei pregando, continuei indo, continuei fazendo. Só que chegou a hora certa de receber aquilo que eu orei. E muitas das vezes as pessoas pensam assim, eu orei hoje, eu quero receber amanhã. sim. Nós podemos receber amanhã aquilo que é necessário no momento. Mas se Deus olhar para dentro de mim, ver que eu não tenho estrutura para receber, pode passar 10 anos, 15 anos que eu não vou receber. Sim, não, e é verdade. Eu vi um pastor falou comigo uma vez, né, meu pastor Oswaldo, ele falou assim: Mateus, se Deus prometeu, esquece, Com certeza. não se preocupe. Aí eu falei assim, às vezes você recebe a promessa e quando vai se cumprir? Esquece. Se ele prometeu, pode passar 2, 3, 10, 20, 40, 50, 100. Pode, 120 anos, vai se cumprir. Então, se ele prometeu, descansa que vai vir. Então, eu acho que vocês são fruto de promessa, o casamento de vocês são fruto de promessa. Eu não conhecia a história assim particularmente e é lindo ver Deus agindo. Eu li um livro uma vez, se eu não me engano, foi Quarta Dimensão, de um pastor, o maior... Hã? É esse cara aí mesmo. O pai é apaixonado Coreano. nele. Ele falando Nossa, sobre o poder de acessar a quarta dimensão que, através da oração. Fé, palavra, sonho e, se eu não me engano, ação. São as 4 coisas que você acessa. Então você orou. Porque com fé, com ousadia, crendo na palavra, com o sonho de quem você queria pra sua vida, de outro país, Sim. imaginação. Sonho é isso, é você E imaginar. tendo a ação de trabalhar pro Senhor, né? Tendo ação. Hoje um erro que a gente comete muito é que a nossa geração é imediatista, como o Robert falou. Eu recebo a promessa hoje e eu quero que amanhã a promessa se cumpra. Sim. Só que a gente não entende que antes da promessa se cumprir, existe um processo. E no meio desse processo eu preciso ser aprovado, porque se Deus entrega a promessa antes do tempo, ele me perde. Às vezes ele me perde pro meu orgulho, ele me pede pra minha soberba. Às vezes é uma porta que Deus está te prometendo para você ser um grande empresário, que isso, que aquilo. Só que se Deus abrir a porta antes do tempo, isso sobe pra sua cabeça, você começa a abandonar a Deus, você começa a deixar de lado as coisas espirituais, focando somente no seu trabalho, no seu trabalho, no seu trabalho. Sim. Tem uma música do Thales Roberto, Que Queres de Mim, que ele fala, né? Eu já ouvi outros tantos cantarem assim, mas depois que eu usei, o coração mudou. Fui Sim. abandonado, não fui mais o centro. Então, é fato. O que você falou é um fato. As pessoas, quando querem a promessa... E geração, igual você falou, geração tá querendo muito... Imediatista. Por causa... Eu acho que hoje, na verdade, nós entramos num processo, numa geração onde que nós temos tudo muito rápido. Por exemplo, a Sim. informação é muito rápido. A comida é muito rápida. Os jovens, até mesmo os jovens, por exemplo, na época estão se formando muito mais cedo. Então, acho que essa geração, o mundo tá colocando dentro dela, na mente dessa geração, assim, você tem tudo na sua mão muito rápido. Por que também não ter a promessa de Deus muito rápido? E quando a gente coloca assim, o coração no mundo e olhando pra Deus, falando assim, eu quero, do mesmo jeito que eu tenho as coisas rápido no mundo, eu também quero a promessa de Deus rápido, é onde que a gente bate com a cara no muro. E tem muita gente que se frustra. Sim. Pelas coisas não acontecerem no seu tempo. E quer culpar Deus. Sim. E gera o quê? Ansiedade. Enfim, isso aí é outra história. Mas fico grato, cara, de vocês terem vindo aqui antes de mais nada. Pra gente é um prazer. Fiquei muito feliz. Não tô terminando, não. Tá terminando, não. Mas só tô sendo grato a vocês que estão aqui, cara. Eles são numa cidade aqui perto, Cachoeiro. Dá o quê? Uns 50 quilômetros? Tá? Quanto? 40 quilômetros, né? Quase 50 quilômetros, né? Pra mostrar, assim, da onde vocês eram. 50 quilômetros. Então, um amigo deles aqui que estão aqui trouxeram eles. E é gratificante ver isso. E fala o seguinte,
vídeo que bombou. Nossa, foi uma loucura, né? Vamos falar sobre esse vídeo. Ela entrou cantando Tem Fogo. Não sei cantar não, mas... Conta um pouco sobre esse vídeo, como é que foi a experiência de cantar e receber... Eu acredito que você recebeu muitas mensagens. Sim. Abre o coração. Bom, primeiro que no período do namoro, o nosso namoro ele foi totalmente pautado num namoro cristão. Então, assim, Jesus ele sempre foi o centro das nossas vidas. E diante de tantas experiências que a gente teve, né? A gente sempre orava ao Senhor, Senhor, abre a porta. Já tem 2 anos que a gente tá namorando, a gente quer noivar. E o Robert não conseguiu emprego. E eu sou a única menina da casa, né? E quando meu pai... A gente tocava nesse assunto com ele, ele falava, não, enquanto ele não tiver com a carteira assinada, me mostrando, a carteira dele é assinada, você não sai nem daqui de casa. Eu não vou te deixar ir pra casa de outra pessoa que não vai ter nem o mínimo pra poder te oferecer, o que é o certo, né? Sim. Se fosse a gente na mesma situação, faria a mesma coisa. E chegou um tempo do nosso namoro que assim a gente orava tanto, a gente clamava tanto, fazia muito propósito, levantava muitos clamores e nada acontecia. Aos nossos olhos nada acontecia. Sim. Só que hoje, espiritualmente falando, a gente consegue enxergar que era Deus nos amadurecendo diante de tudo aquilo que a gente está vivendo atualmente. Chegou um certo período, acredito que a gente já tinha uns 2 anos e meio, 3 anos de namoro, que eu falei com o Robert, olha, eu não consigo mais orar pelo nosso casamento. Eu não consigo mais me enxergar vivendo isso. Eu não tô vendo nada acontecendo. No processo de namoro? Aí foi o que a gente falou, entrou a frustração. Sim. Porque a gente olhava pro lado e a gente via todo mundo fazendo. Era a gente que tava em desobediência que você via as coisas dando certo pra quem tá do nosso lado. Sim. E as coisas não davam certo pra gente. E o Robert sempre falava pra mim, Rebeca, lê Salmos 73, que é o Salmo de Asaf, que ele fala exatamente isso. Eu olho pros ímpios e parece que os ímpios, as coisas são mais fáceis pra eles. Só que, de repente, eu entrei no santuário de Deus e Deus me mostrou que o caminho que eles andam é um caminho escorregadio. Então, a qualquer momento pode desmoronar. E quando eu falei pra ele, ó, não consigo mais orar, eu não consigo mais detalhar para o Senhor, porque durante esses 4 anos foram muitas promessas. E antes de conhecer ele, um dia, na viagem missionária que a gente fez em 2017, foi a primeira vez que a gente voltou para o Paraguai, depois que a gente tinha vindo morar aqui no Brasil, eu estava naquela fase meio que perdida dentro de mim. Eu sou filha de pastor desde que eu me entendo por gente, mas em 2017 também, na festividade que ele pregou um dia antes, foi que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Porque até então eu ia na igreja, eu era filha do pastor, cantava no Ministério de Louvor, cantava nos jovens, eu fazia tudo dentro da igreja, mas eu não tinha um encontro verdadeiro com Deus. Eu fazia por obrigação. Fazia porque desde criança eu cresci no ambiente da igreja. E é totalmente diferente quando você vai à igreja por costume de quando você vai à igreja por amar a Deus. Totalmente. É totalmente diferente isso. Então, naquele ano de 2017, a gente foi em fevereiro para o Paraguai, eu estava numa frustração muito grande dentro de mim. Porque eu sempre falava com a minha mãe, eu tenho princípios comigo. Eu não fico com ninguém na escola, não por falta de propostas, mas porque eu decidi me separar diante de Deus. E ela falava pra mim, Rebeca, Deus vai te honrar diante da sua escolha. Você decidiu se separar e Deus vai te dar alguém que também decidiu se separar diante dele. Sim. Em 2017, no meio da viagem, uma irmã, ela virou pra mim e falou pra mim assim, Rebeca, Deus tá mandando eu te dizer que é pra você acalmar o seu coração. Porque o que Deus tem pra você tem um coração igual ao teu. E eu já tinha especificado na minha carta que eu queria alguém que tivesse coração voltado pro campo missionário. Porque eu não queria paralisar o meu desejo de fazer a obra missionária estando com alguém que não tinha o mesmo propósito que o meu. Até nisso a gente tem que prestar atenção. Porque, às vezes, a pessoa ela é de Deus, mas os propósitos não se encaixam. Sim. E acaba que uma parte ministerial da pessoa, ela é frustrada. Porque quando eu não faço aquilo que Deus quer que eu faça, eu fico frustrada. E quando a gente fala de casamento, se a pessoa não chegar junto com você, meu Deus, você paralisa totalmente.
Então, eu lembro que numa carta que eu tinha feito, antes de ir pro Paraguai, naquela viagem eu falei, eu quero uma pessoa negra, porque eu gosto muito, não quero branco, do olhinho puxado, eu quero alguém que pregue a palavra, e eu não especifiquei, mas eu pensei, se pudesse ser alguém que canta, eu agradeço muito. Canta muito? Nossa, Deus, canta muito, mas ele esconde muito esse talento dele. Aí chegou naquele ano, a irmã falou, acalma o teu coração, porque o que Deus tem pra você tem um coração igual ao teu e vai vir pra somar. Sim. Você acredita em profecia pra casamento? Pra casamento, não, mas eu acredito que Deus, ele confirma propósitos. Por exemplo, não acredito que Deus vai virar e falar assim, você vai casar com fulana. Isso daí eu não acredito. Sim. Assim, claro que podem acontecer exceções, mas eu não vou te dizer que, por exemplo, Deus tá me mostrando você casando com fulana. Porque às vezes as pessoas se apegam tanto a isso e às vezes é um desejo meu de te ver com fulano. Sim, porque sim. eu acho que os propósitos combinam, mas diante de Já Deus... recebeu profecia que não se cumpriu? Nossa, Deus. Profetada, né? É umas profetadas. Algo óbvio, né? Algo óbvio. Você sabe que tá na cara ali que é verdade e a pessoa fala... É isso que eu te digo, vocês dois De mim serão mesmo, pais. né? Só Vocês fala- serão... Eu Algo esqueci. óbvio. Aí eu falo, eu recebo, mas daqui uns anos. Aí naquele ano a gente voltou da viagem e meus pais me levaram no médico, porque eu tava passando mal. E um pastor parou a gente no meio da rua e falou com meu pai assim, aqui, já junto dinheiro pro casamento dela. Porque ela vai casar logo. Ele olhou pra mim e falou assim, e você acalma o teu coração, porque Deus vai te entregar uma pedra muito preciosa pra você poder cuidar. Aí quando foi em junho eu vi o Robert pregando. E meu Deus, aquele dia o bichinho pregou. Ele terminou a palavra deitado no chão. Literalmente. Aí o coração não aguentou, né? Nossa, não aguentei não. Aí eu já fui logo ver, Jesus. Deixa eu ver se ele tem namorado, porque senão eu tô cobiçando o namorado da minha próxima. Mas aí eu vi que não tinha nada, então tava tranquilo pra orar por ele. Massa, cara. Incrível, pô. É um... Se for botar na visão cristã isso, é um casamento... É uma promessa que vocês dois estão vivendo, né? Vocês hoje estão Sim. vivendo o cumprimento de uma promessa que vocês Totalmente. se abdicaram de certas coisas pra conquistar aquilo que vocês queriam, né? Entendeu? O que Deus também queria Sim. pra vocês. Eu acredito muito nisso. E valeu a pena. Nossa, Com demais. certeza, se pudesse, voltaria. E faria tudo de novo. Não daria Com certeza. nada. E eu acredito que muitas pessoas agora estão ouvindo, vão ouvir, né? Porque Sim. tá sendo gravado, vão ouvir a gente. E que estão com o coração um pouco atordoado nesse sentido. Porque eu trago, por exemplo, pessoas aqui que falam muito sobre ministério, muito sobre vida sentimental. Sim. Vida emocional, financeira. E vocês estão falando muito sobre relacionamento, que é isso que vocês acho que mais impactaram hoje, até um certo momento Sim. da vida de vocês. Lógico que você tem a sua história em relação, foi pro Paraguai, teve esse momento, esse chamado missionário, agora vão Sim. continuar vivendo isso, mas estão sendo exemplo para uma geração que tá vindo aí, cara. E você, acho que na mensagem você falou, não, nós trabalhamos com jovem mesmo. Sim. Tá. Por quê? É algo que vocês estão vivendo que acho que muitos jovens estão... onde eles estão olhando, vocês já pisaram. Então, Sim. acho que é um conselho que vocês podem dar. E eu vou até falar assim, se vocês pudessem dar um conselho, até mesmo para quem estão ouvindo agora, para jovens que estão querendo casar, ou que estão namorando, ou que estão noivos e não casaram ainda, qual o conselho que vocês dariam? Vou resumir apenas numa frase. Não dê um passo na frente de Deus. A sua frase também é essa? Muitas vezes a gente tenta se antecipar. Igual eu falei pra você, a gente namorou 4 anos. E quantas vezes a gente tentou antecipar e Deus, ele simplesmente fechava as portas. Só que a gente precisa entender que quando chega o tempo de Deus, ele toca em corações que a gente nem imagina. A gente não tinha dinheiro para poder pagar o sítio. E meu sonho, desde menina, era casar num sítio. A gente conseguiu o sítio de graça. A gente não tinha o dinheiro para pagar o vestido de noiva. E, de repente, alguém vai da minha família e fala, eu vou te dar X valor para você poder pagar o seu vestido de noiva. A gente não tinha como fazer o jantar. De repente, minha mãe falava, Rebeca, eu vou dar tantos fardos de refrigerante para você. Rebeca, eu vou te dar 250 doces. A outra, eu vou te dar 500. Rebeca, compra o material que eu vou fazer o bolo do seu casamento. Caramba, tudo do casamento, Rebeca, eu vou né? te dar a maquete do bolo do seu casamento. Deus, ele pensou nos mínimos detalhes. Até na sandália que eu usei no meu casamento, foi Deus que deu. Porque a gente não tinha condições de fazer nada.
Então, como o Robert falou, não se antecipe, porque quando chega o tempo de Deus, Ele sopra o teu nome. Ele faz pessoas sonharem com você. Ele te torna conhecido para poder alcançar o propósito dele. Porque não é simplesmente casar. Através da união, Deus ele tem poder para poder alcançar muitas e muitas vidas. Você falou sobre o vídeo. Vocês têm o mesmo chamado, né? Missionário. Sim, graças Coração a Deus. missionário. Sim, total. Eu e Tainara, a gente tem esse chamado também, missionário. Sim. Por incrível que pareça, nosso coração se uniu muito por esse chamado missionário, de querer... E a gente tem um projeto ano que vem Sim. de... Enfim, não é... Deixa o coração... Deixa abaixo por enquanto. Conta aí. Isso aqui tá sendo guardado por Solta enquanto. aí. Mas Deus tem queimado o nosso coração pra gente viver certas coisas. Mas o vídeo, e aí? Como que foi? Chegou esse... Então, aí durante esse propósito, nos meus devocionais eu sempre fui... Como eu sou muito eclética, eu sempre coloco o hino na maior das alturas, fico cantando, orando. E eu ouvi um hino especial que era Caminho no Deserto. E eu fiz um pacto com Deus. Eu falei, Deus, eu vou cantar esse hino pro Senhor no dia do meu casamento. Porque assim, a gente que é envolvida com a música, né? Não tinha nem como eu não entrar cantando. Só que aí foi lançado o Pode Morar Aqui. E Deus queimou no meu coração pra trocar. Foi na semana anterior do casamento. E os meninos da banda já estavam ensaiando o Caminho no Deserto. Eu já tinha passado o tom pra eles, assim, já tava tudo direitinho. Eu falei pra eles, gente, vocês me desculpem, mas agora... E você ia cantar em duas línguas mesmo? Ia. Porque não tem como, né, gente, que tem um convívio com o espanhol. Já faz parte, assim, de mim. Foi até uma das perguntas que os seguidores, eles fazem muito. Rebeca, mas por que português e espanhol? A partir do momento que eu fui alfabetizada, que eu aprendi a amar a língua, eu amei. A gente teve experiência incrível no campo missionário. Hoje a gente vê muita gente também colocando só as partes ruins do campo missionário. Coloca foto só de gente passando fome, só de gente passando necessidade, mas não mostra Deus suprindo, Deus enviando, não mostra essa parte. Então, o que a gente vê no campo missionário trouxe um amor tão grande dentro do nosso coração e do meu coração em especial que não tinha como eu deixar isso de fora. Eu troquei o hino. No dia do casamento, como eu falei pra vocês, eu tava muito nervosa, achei que eu não ia conseguir cantar o hino. Ainda mais que eu tava vendo o Robert pelo vidro do retrovisor. carro. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Diz ele que ele me viu, mas ele disfarçou. E eu fiquei com medo, gente, eu não vou conseguir cantar. Eu orei muito dentro do carro pra conseguir cantar e fui. Pedi pras meninas filmarem só no intuito de deixar na minha lembrança, de deixar guardado pra gente. Só que aí ficou tão bonita a junção dos dois idiomas que eu decidi postar. E assim, depois de uns dias que a gente tinha postado, acho que foi depois de 2 dias, uma página bem renomada no mundo gospel compartilhou o vídeo. E aí começou essa loucura toda de gente chegando, gente querendo saber mais sobre a gente, sobre a nossa história. E eu entendo que até nisso daí, a rede social hoje é o nosso campo missionário. É a oportunidade que Deus está nos dando para falar para milhares de pessoas a respeito da nossa história, nosso tempo da espera e encorajar outros jovens. Porque hoje, devido a, igual você falou, nossa era que as pessoas elas querem tudo no seu tempo, a gente tem muita gente que é nova, jovens novos e que já estão frustrados sentimentalmente falando. É gente que nem acredita mais que as promessas do Senhor vai se cumprir. Mas Robert não contou, chegou um certo tempo da vida dele que Deus usou o tio dele para falar com ele, que Deus estava fechando o coração dele e ele não ia gostar de ninguém. Até Deus colocar do lado dele a pessoa que Deus tinha reservado para ele. Desabrochar o coração. Eu tinha ido pregar no culto jovem. Abre o coração, Robert. Tinha ido pregar no culto jovem no domingo, preguei, terminou o culto. Não, no meio do culto da palavra, Deus tomou ele, veio, botou a mão no meu coração e falou assim: a partir de hoje, eu, Senhor, estou colocando uma senha no seu coração. E dou a senha para aquela que eu tenho escolhido para você. A partir daquele dia eu senti como se meu coração tivesse fechado mesmo para um sentimento, para gostar de alguém. Até tentava, né? Eu não. Tinha tentado É ciumenta, é ciumenta? Nossa, fala isso não, Varão. Deixa eu falar. Conta, Varão, agora. Ué, Deus dá, a gente tem que cuidar do que é nosso, gente. Tá certo. Mas esse negócio de pregar
bem cabuloso. Meu pregar? Deus. Pregar, nossa, cara, sério. É Mas bom por andar quê? bem acompanhado. Fala, abre o Não, coração. O ministério Ah. Pra quem tem o ministério De de pregação, de palavra, de palavra. itinerância, é muito visado. Porque as pessoas, elas só olham a pessoa ali na Em cima do frente. púlpito. Isso, só vem ali o glamour. Só que ninguém olha os bastidores de quem tem um ministério, tanto de louvor quanto da palavra. Então a gente costuma falar, os rabos de saia da igreja costumam se rabichar muito aí com o pregador, se encantar com o pregador. Aí E Robert sempre muito usado. passou o tempo. Até Passou o parece tempo. que eu ia deixar pra baixo, gente. E foi Vixe, varão, ó. depois de uns 3 anos que eu fui encontrar ela. Tem que pregar assim, né? Senhor. Nossa, Deus. Não, e tem que falar, minha Tô esposa brincando, tô tá brincando. aqui comigo, isso daí. Meu Deus do céu. É o mínimo que eu Verdade. espero. É muita tentação, cara. Se o cara não tiver um foco, se a menina não tiver um foco. É muito danado. Tô Não, falando isso sério, muita tentação, pra todos, gente. né? Pra todos. Muita Eu acho que tentação. isso é bíblico, né? Sim. Isso é bíblico. Então, se a gente não tiver firmado na rocha, Você cede. Se a Cede. pessoa não tiver centrada num propósito, se a pessoa não quiser ter uma vida com Deus, ela vai cair, ela vai se perder. vai. E aquilo ali vai se formar um meio dela ganhar dinheiro. Verdade. Comércio, né? Vira um Hoje, comércio, na comércio. verdade, existe, né? Existe por trás das... Não vou falar das igrejas, né? Porque a igreja são as Somos pessoas, nós. é o reino. Mas existe um movimento aí Por trás por do trás ministério. que é um comércio Sim. e é indiscutível isso. Com certeza. Não tô falando que Deus não trabalha em cima, mas Deus trabalha. Mas há um comércio que muitas pessoas estão visando isso aí, dinheiro e Até outras porque a mulher coisas. fala, o obreiro é digno do seu salário, mas hoje a gente tá vendo que está extrapolando, tá sendo assim um absurdo até. Você paga pela presença da pessoa, ao ponto que as pessoas elas não querem saber da palavra em si. A pessoa tá lá pregando, os outros estão lá conversando, só querem saber no final de tirar uma foto pra saber quantos likes, Quantos likes? quantas visualizações a pessoa vai ter. É comprovado que um like gera mais endorfina na cabeça da pessoa, dopamina, sentimento do prazer, do que açúcar, do que... Sim. Então, quando você chega e vê aquilo ali e acaba ficando E dependente. os comentários, então, que enchem o ego da pessoa? Mas isso aí, gente, não é... Tô falando assim, eu não tô livre disso. Sim, eu, todos. Por exemplo, eu chego, abro o Instagram, às vezes eu fico lá do lado de Tainá e falo assim, pô, tô há quanto tempo aqui no Instagram já? Porque isso aí vai consumindo a gente. Quando você vê, o tempo já passou, né? O O tempo já passou. É igual no Entendeu? TikTok. Vocês têm TikTok? Eu não. Não fiz. Mal tem Aí, Instagram. ela ia falar assim, não fiz. Não fiz. Não fiz. Vai fazer. Se postar o vídeo, vai, hein? Não fiz. O Mas TikTok. me pediram, no TikTok o vídeo ele viralizou. Viralizou demais. Viralizou? Sim. Foi em todas as redes sociais. O Facebook teve mais de milhões de visualizações no TikTok. Então teve páginas que bateu mais de 3 milhões de visualizações. Teve muito. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu também tô falando pra mim. E Tainara vai saber disso. Mas muita gente, igual você teve esse vídeo. Sim. E você poderia falar assim, não vou postar, não. E ela sabe que eu vou falar isso pra mim. Mas muita gente, às vezes, não se coloca à disposição do reino na internet, porque qual foi o intuito de criar o Boas Novas Cash? Foi propagar a mensagem do reino através da mídia digital, porque se você entrar no TikTok, você tem que tomar muito cuidado. Nossa. Porque se você fica 30 segundos num vídeo ali, você sabe que vídeo que eu tô Sim. falando, qualquer vídeo, bobo, e aquilo ali aparece no seu feed tal, vai rodando. Então, qualquer tipo de Conteúdos semelhantes também. conteúdos né? semelhantes. Então, fica preso. o Boas Novas, eu acredito que foi pra gente criar cortes, igual vocês vão falar da vida de vocês, da mensagem de vocês aqui, nós vamos tirar proveito disso pra propagar isso no digital pra alcançar mais vidas, pra alcançar mais gente que, por exemplo, igual você falou, qual que o seu conselho seria pro casamento? Você acha que quantas pessoas estão na internet ouvindo conselhos de pessoas que não tiveram uma vida pautada na palavra, Sim. uma vida que buscou a Deus, que tiveram Ainda mais os nossos jovens, que eles são incitados pelo próprio inimigo a anteciparem algumas Sim. coisas na vida deles, né? É o plantio, cara. E por que o jovem é muito cobrado? Porque é nesse momento, muito cobrado, assim, muito tentado, fala que é muito tentado. Porque é nesse momento que a gente mais planta. E quanto mais coisas ruins você planta, A é colheita vem, lei né? da semeadura. Meu pai, na minha adolescência, sempre me dizia, meu filho, todas as suas atitudes terão uma consequência. Vai ter atitude que você vai tomar agora que você não vai sofrer nenhuma consequência Sim. dela. Mas lá no seu futuro, aí ela vai aparecer.
tanto nos estudos, tanto na vida sentimental, tanto no meio da A comunidade. conta A fecha. conta fecha e quem vai Acabou. sofrer vai ser você. Aí meu pai dizia, agora na sua adolescência, quem vai sofrer vai ser eu, que eu sou responsável por você. Entendeu? Sim. Mas lá na sua juventude, quando você tiver maior de idade, quando você tiver sua família, as consequências virão. Então eu sempre cresci com essa frase na minha cabeça, todas as minhas atitudes terão uma consequência. É por isso que eu busquei sempre a presença de Deus, naquele momento que parecia que eu estava perdido, mas eu não estava perdido. Você nasceu no evangelho. Não, eu cresci. Cresceu no evangelho. Eu não nasci, mas praticamente desde os 2 anos de idade eu... Sim, mesma coisa que eu. Meu pai aceitou Jesus comigo no 2 anos colo. de idade. Nossa. Voltou Aí- pra Cristo comigo, chorando em cima de mim. Então a gente cresce disciplinado. Graças a Deus tive 2 pais que me abençoaram, me educando, me abençoando em tudo que eu fazia. E você aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus. Você sempre viveu com Cristo? Sempre vivi, sempre. Ou chegou um momento que você falou assim, cara, eu acho que eu não sirvo a Cristo, eu preciso aceitar. Porque tem um Sim, momento sim. igual, Tem eu esse cresci na momento. E a igreja, gente teve um encontro. mas Meu pai eu sempre desviei. ativo na igreja. Sim. Meu pai sempre ativo na Desviei igreja. sim. Mas eu nunca tinha tido aquele encontro com Deus. A partir dos meus 12, 15 anos de idade, que eu fui começar a entender o que era aquilo ali. Aí, com 18 anos, eu decidi, ó, é isso que eu quero pra mim. Acho que foi um tempo assim que 18 anos. Sim. 18, Você foi 17, a mesma coisa? 17. 17 anos. 17. Os dois são batizados com o Espírito Santo? Sim. Tem que ser, mano. Tem que ser, varão. Na Aí, ó, Assembleia, né? você. Assembleia. Não, Tem e que ser, cara. tem que ser assembleano. Eu, Tainara, nós somos também batizados. Pensa, cara. Eu acho que o momento que você reconhece assim, que você tem um encontro de verdade com Deus, É marcante. com o Espírito Santo, Nossa. quando te invade, assim, Pra marcante. Pra Né? ser sincero pra você, eu não lembro assim o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Você não lembra? Não lembro. Mas por Minha mãe quê? conta que desde bem novinho eu falava em línguas. Desde criancinha, Desde assim, bem criancinha. criancinha. Então, de falar pra você, teve um culto assim, tal, o pregador fulano, Ele parece ser cantor calminho assim, ciclano. mas deve quando pegar o microfone, né? Nossa, Mas- Deus. Soltar Não lembro. fogo Não lembro. pelas veredas. Ele é Olha lá, confirmando, ó. Eu não lembro o dia, não lembro. Mas minha mãe sempre falou, desde pequeno, Rob, você fala línguas estranhas, você... Entendeu? Aí quando a gente nasce pra uma coisa, cara, não tem como você fugir, não tem como Sim. você correr, é igual um peixe fisgado. Só vai se machucar. Entendeu? É isso que eu falo pra minha geração. Firma os seus pés, olha pra Jesus, deixa Deus sonhar por você, deixa Deus falar por você, deixa Deus guiar os seus passos. Não tem segredo. É obedecer a Deus. Porque tem muita gente que quebra a cara dizendo Deus é mau, Deus é carrasco, Deus não está comigo, Deus fecha as portas para mim, mas primeiro ele vai te testar, primeiro Sim. ele vai te quebrar primeiro para depois você entender. Não o que entrega ele de mão queria. beijada. Sim. Então, Não Isso entrega. daí a gente lembra de José, quando ele foi levado para o Egito. Traído Sim. pelos próprios irmãos, vendido por eles, chegou no Egito. Ele tinha todas as opções de poder falar, ó, eu vou me revoltar contra Deus, porque se Deus fosse comigo, não teria permitido os meus irmãos terem me vendido. Não teria permitido tudo isso que aconteceu. Eu sempre falo, ele teria todos os motivos para ser uma pessoa frustrada, amargurada, para chegar dentro do Egito e para poder se corromper. Só Sim. que ele fez diferente. Diante das propostas, ele sabia, eu tenho um Deus. Não é o Deus dos meus pais, é o Deus que eu sirvo. E essa é a diferença, quando a gente vive uma vida pautada nas experiências dos outros e nas experiências que a gente tem com Deus. E uma característica que você falou de José aí é que onde ele chegava, ele dominava. Sim. Igual, ele E chegou... Deus abençoava. Casa de Potifar, dominava. Foi pra Prisão. Chave aqui, ó, na mão de José. Como que um prisioneiro tem a chave do negócio? Aí vai pro palácio, domina. Aí você já vê que Não já sei- era Deus preparando ele para quando ele chegasse Sim. no governo. Se Deus, quando ele estava na casa do pai dele... Não tem uma frase que ele murmurou. Não. Em nenhum momento fala que ele murmurou. Não, murmurou pelo contrário. Se Deus tivesse colocado ele como governador do Egito na época, que ele estava Nossa, ainda dentro da esquece. casa do pai dele, ele não teria dado conta de administrar. Deus ensinou ele a administrar na casa de Potifar, na prisão, para depois poder chegar Sim. no tudo cumprimento isso da como promessa. escravo, né? Tudo É isso que a como gente não escravo. entende. Tudo isso servindo. Tem um amigo meu que fala o seguinte, que o nome dele também é José. Lá é José do Egito, agora ele é José do Brasil. Não sei se vocês conhecem. Não. Daqui de Marataízes, dono do Jussi. Ele fala o seguinte, que uma característica incrível de José é que onde ele colocava os pés, mesmo não sendo dele,
ele dominava. Lógico que tinha Deus na vida dele, mas ele trabalhava como se fosse dele. Por isso que todo lugar onde que ele ia, era colocada a chave na mão dele, o controle na mão dele, tudo na mão dele. Por quê? Ele trabalhava para os outros como se estivesse trabalhando para ele. Uma característica também de Davi. Davi se dava... Mano, vem um leão, toma. Um urso, toma. Quem faria isso? Se colocaria em risco por causa de ovelha. De quem? Não é Nem a era ovelha dele. dele? Não era nem Do dele. pai. No do pai. Então, E quando ele foi também até Golias, quem se colocaria Não, diante de um esquece. exército, alguém que nunca tinha sido preparado para aquilo, que só cuidava de ovelha, e enfrentar um homem que, olhando assim visivelmente, já era 1000 vezes mais forte do que ele, por causa de um povo que estava se acovardando e por causa de um rei que não estava cumprindo nem o papel dele como rei, que era defender o povo? Acabou. Veio um meninozinho Que que ninguém gostava dava de nada, jogar fundo assim, ó, nas horas vagas. mas que tinha intimidade, gente. Isso O aí. segredo é esse. A gente tem intimidade com Deus. Na nossa vida, a gente precisa entender que tudo aquilo que acontece é por um propósito maior. Talvez hoje eu não entendo o porquê das portas estarem fechadas, o porquê da minha vida sentimental aparentemente estar amarrada, mas quando a gente chega e alcança o propósito, Deus ele vai mostrar, ó, eu estava te preparando esse tempo todo para você poder viver o hoje plenamente, né? Na Massa presença demais, dele. massa. Cara, incrível isso. Uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Vocês chegaram até aqui, eu falei, como foi o caminho para chegar até aqui? Vocês falaram, abriram o coração de vocês. Qual é o sonho de vocês agora, daqui para frente? Eu sei que o coração do homem faz planos, mas o Deus é quem Sim, realiza quem o sonho, direciona. quem direciona. Mas eu sei que o coração de vocês tem um desejo ardente no futuro. Qual seria o sonho de vocês, assim? Até mesmo para as pessoas que estão te ouvindo. Sim. Eles não sabem. Tem perguntas ali que depois tá escrito aí, nós vamos soltar. Qual o sonho de vocês, assim? O que vocês almejam aqui na Terra, nesse percurso que você tem entre o berço e a cova? Vou alcançar o maior número de pessoas falando De almas? Jesus. Alcançar o Com maior certeza. número. Esse é o nosso intuito, né? Eu sempre tive esse propósito no meu coração, e quando estava chegando o período do nosso casamento, eu estava num propósito de oração com alguns amigos, e sempre a minha oração era, Senhor, que o nosso casamento alcance o máximo de almas, o máximo de jovens, que o nosso casamento seja exemplo para muitos jovens, tanto para mais velhos, tanto para mais novos, que o nosso casamento alcance o máximo possível de pessoas. Que o nosso testemunho que o Senhor nos fez gerar, que o Senhor nos fez produzir esse testemunho, possa alcançar o máximo de pessoas. E cada vez que a gente conta o nosso testemunho, a gente vê a lágrima nos olhos das pessoas, a gente vê as pessoas, tipo assim, Esperança voltando. esperando. Parece que a pessoa é impactada por aquele testemunho, porque a gente sabe que foi Deus quem nos provou. Foi Deus quem nos preparou para tudo isso que a gente está vivendo. A gente ouviu muita coisa da parte de Deus. Eu vou levar, eu vou fazer, eu entrego na mão de vocês, eu vou levar vocês em tal lugar. E a gente, no momento, não entendia, né, o porquê o Senhor falava Sim. isso. E a Falava gente que ia olhava o marcar cenário. o nosso casamento. Que a gente olhava o cenário. Mas como? Tá tudo fechado, tudo trancado. Parece que tem um muro na nossa frente, a gente não consegue nem pular. E a gente foi vendo, de repente, as portas se abrindo, o Senhor fazia assim, tipo, num piscar de olhos. E a gente entendeu, não tem mão de homem nada aqui. É só Deus que está fazendo, é Deus que está realizando. Então, o nosso propósito é que o nosso testemunho alcance o máximo possível de pessoas, que pessoas possam ter seus sonhos renovados, falando sentimentalmente. Tem muita moça frustrada por causa de rapazes que brincaram com seus sentimentos. Tem muitos rapazes frustrados porque meninas brincaram com seus sentimentos. Então, o nosso intuito e a minha oração sempre foi, Senhor, alcance, que o nosso testemunho possa alcançar o máximo possível de jovens e adolescentes para poder sonharem também na sua presença. Esse é... Cara, incrível, né? Tem nem, deixa até sem palavra, né? Ouvindo uma mensagem de se pregar, então. Se pegar. Tá querendo a gente estiver falando em línguas aí. Aí, ó. meu Deus do céu. Solta aí. Mas, ó, é bênção ter a vida de vocês, conhecer pessoas como vocês e ver o que Deus faz. E, pô, ela saiu do Paraguai pra encontrar você aqui. Mas não canta, É de Deus, né, irmão? É de Deus. Sai lá do Paraguai pra encontrar você aqui. Eu sou o único, né, cara? Tô falando, gente, não dá confiança. Tá certo, Não dá. Jesus não faz cópia, não, né? Não? Isso daí. Me fala aí. A Jesus... forma é única. A né? forma é única. Nossa. Quentinha do céu desceu, né?
Amor, você tem algumas perguntas aí que você gostaria de fazer pra eles? Tá bom. Essas perguntas que nós vamos falar agora é de alguns seguidores dela que entraram lá no perfil da Tainara e fizeram algumas perguntas pros dois. Eu Ai, acredito pros gente, dois. que medo, hein? E... Ó, vou ser sincero. Pergunta. Eu não tenho muita papo na Tem língua muita pra trava, responder, não. Como assim? Fala responder. Não. Como assim? Ele é direto. Tá sim, certo. Ele é direto e reto. Tá certo. Já eu coloco melzinho, ele não. A pessoa pergunta assim: Robert. Fala. o que Deixa eu preciso fazer pra ter intimidade com Deus? Ah, gente, é óbvio, né? Orar e ler a Bíblia, né? Não? É isso aí. A pessoa sabe, a pessoa pergunta ainda, né, cara? É, ser direto e reto, mas é verdade. Então, não sem tem... injeção de É linguiça. porque, na verdade, mano, A pessoa passa o dia inteiro no Instagram, no Facebook, e depois fala, Deus é não porque falou comigo. o mundo tá frio, mano. Então, quando uma pessoa vem perguntar, ela... E outra, você entra no Instagram, é assim, 3 segredos, 3 técnicas, 5... Sempre te dão fórmula pra alcançar alguma coisa. 5 passos, 10 estratégias. Então, quando uma pessoa vem perguntar, ela tipo assim, qual que é o caminho? E, na verdade, o caminho é a oração, é o Ela jejum, sabe, mas é uma intimidade. fórmula mais fácil. E não tem, Que né? não envolva tempo e Aí investimento. ela É que- passa o dia inteiro no Instagram, quando viu o tempo passou, aí tem que ir pra igreja e vai naquele mecanismo, entendeu? Aí a Sim. pessoa tá lá levantando a mão, glória a Deus, aleluia, mas dentro dela tá oco, não tem nada lá dentro. Ela não tem o que entregar pra Deus. Ela só tá arrepiada. Só tá naquela euforia, E sente naquela o Espírito Santo, adrenalina. porque a Bíblia fala que Deus habita entre os louvores, né? Sim. Se você canta, você pode ser qualquer tipo de pessoa. Você vai sentir o Espírito Santo, porque Deus É só uma habita. visitação, né? É, uma visitação. No final, o Espírito Santo não mora dentro de você. É o que acontecia com Saul. Quando Davi tocava a harpa, Calma. o Espírito saía de Saul. Acabou ali e voltou tudo de novo. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter uma vida de intimidade com o Senhor. Igual a gente recebe muita pergunta, Rebeca, como que eu faço para conseguir um rapaz segundo o coração de Deus? Segura aí. Tem uma pergunta assim? Então vai. Quem tem o nome de quem perguntou? Não, eu só botei no começo. Tá bom, sem problema. Existe a pessoa certa de Deus? Entra. Uma pessoa? Você tem que ser a pessoa certa. pra alguém. É porque, existe pessoas certas de Deus pra sua vida, pra uma vida de outra pessoa? Você tem que ser a pessoa certa. Como eu tava falando, às vezes a gente visa muito. Eu vou orar por algumas características das pessoas que eu quero. Eu vou orar porque é isso que eu espero de alguém. Eu quero um homem de Deus, mas às vezes eu não sou uma mulher de Deus. Eu quero um homem que tenha intimidade com Deus, mas eu não sou uma mulher que tenho intimidade com Deus. A gente quer pedir muito de Deus, mas a gente não é nem um terço daquilo que a gente espera do outro. Igual eu sempre falo, se eu não fosse a pessoa que eu sou hoje, que tem intimidade com Deus, Robert não estaria comigo. Sim. Porque o Robert é um rapaz, não falo porque ele tá do meu lado, isso eu falo em qualquer ambiente, tá longe dele. O Robert é um menino totalmente... Menino não, né? Um homem totalmente espiritual. E se eu não for uma pessoa espiritual, você não aguenta ficar perto dele. Robert é o tipo de pessoa que ele já acorda ouvindo corinho de fogo, gente. E eu fico lá, Jesus, eu sou Meu pentecostal, Senhor, mas Deus. Robert é o tipo de pessoa que, do nada, durante o dia, ele fala assim, eu vou orar. Eu falo, tá bom. E ele fica no quarto orando. Ou seja, ou talvez uma outra menina, uma outra mulher que não tem uma vida de intimidade com Deus, já falaria, você está me trocando por um tempo de intimidade Sim. com Deus. Então não é Não sobre entende. ter uma pessoa preparada de Deus, é eu ser a pessoa de Deus para a vida de alguém. Porque quando eu sou uma menina de Deus, quando eu sou uma mulher de Deus, quando eu sou um homem de Deus, Deus se encarrega de colocar do meu lado alguém segundo o coração dele também. Eu sempre falo assim, você atrai o que você transmite. Sim. Então, Deus vai te dar o tipo de pessoa que você é. Então, tá ao vivo? Tá. Quantas pessoas? Não, Tá pode deixar aí. 42 aqui. Ó, se você tá ouvindo e você quer... Se você está ouvindo esse podcast e você tá buscando alguém pra sua vida, seja um varão, uma varoa, Deus vai te dar exatamente o tipo de pessoa que você é. Se você é uma pessoa espiritual, que busca Sim. Ele vai te dar uma pessoa assim. Porque você atrai. Se você transmite tudo na sua vida, seja emoções, palavras, tudo. Se você transmite, você atrai.
Isso é um fato. Igual eu vejo muitas meninas falando, Rebeca, mas eu não consigo um rapaz segundo o coração de Deus. Eu só consigo um rapaz carnal. Aí eu falo, tá, mas e você? Como é que você é? Qual roupa que você Como é que você se veste? Como é que você se porta? Porque a mulher, quando quer chamar a atenção de alguém, ela tem os seus artifícios. É uma jogadinha de cabelo, é uma roupa que ela usa que acaba chamando mais atenção para alguma parte do corpo dela. Então não adianta eu querer chamar a atenção de um rapaz espiritual sendo uma menina carnal. Sim. Assim como também não adianta eu querer uma menina espiritual sendo um rapaz totalmente carnal. Um rapaz totalmente desligado das coisas espirituais. É o que você falou. Você vai atrair aquilo que você está semeando. Não adianta. Vamos lá, próxima pergunta. Você quer que eu leio aqui? Eu vai falar. Feminismo e cristianismo andam juntos? Não. Feminismo e cristianismo andam juntos? A gente confunde muito, gente. A Bíblia, ela é certa em nos dizer do papel da mulher. Claro que Jesus, ele é o maior apoiador das mulheres. Definir primeiro o que é feminismo, porque muitas vezes você vai falar assim, o que é, na cabeça de algumas pessoas, cada um vai ter a sua interpretação do que é Sim. feminismo, entendeu? Então fala o que, na sua percepção, o que é feminismo e que não está de acordo com a Bíblia. Você Na consegue verdade, as compreender? mulheres, elas querem ocupar a mesma posição do homem. E isso em todos os sentidos. Hoje a mulher ela não aceita mais aquela ideia de ser uma mulher submissa. Hoje a mulher ela anda segundo a cabeça dela, onde a cabeça dela aponta, porque é o meu corpo, porque são as minhas decisões, é aquilo que eu penso. Eu não dependo da opinião do meu marido, eu não dependo de que ele aprove, eu não dependo de que ele concorde, sendo que a Bíblia é totalmente contrária. A palavra do Senhor vai nos dizer que o homem é a cabeça. Acima do homem está Deus, depois é o homem e logo em seguida vem a mulher. E Jesus é um dos maiores incentivadores com relação ao ministério das mulheres. Hoje a gente vê muitos homens que ainda tentam ofuscar as mulheres, sendo que o próprio Jesus, na ressurreição dele, ele vai se revelar primeiro, é propriamente dito para as mulheres, né? Que é para Maria Madalena. Então, não acredito que anda junto. Sim. Feminismo e Bíblia não andam junto. Cada um tem o seu papel. E se todo mundo entender o papel que ocupa, a gente viveria de uma forma mais harmoniosa. O homem, ele precisa da mulher. Por isso que Deus ele colocou Eva no jardim, não só no sentido de procriação, mas a mulher é aquela que orienta, a mulher... Às vezes o homem ele quer tomar uma decisão e a mulher, Deus ele é tão sábio que ele dá os jeitinhos para a mulher falar e direciona o marido a tomar outra decisão. Sim. Então, cada um ocupa o seu papel. Eu estou debaixo da decisão do Robert, eu estou debaixo da orientação do meu esposo. Se ele falar que não, é não. Apesar de eu achar que sim. Eu sou submissa a ele, respeitando. Assim como também, quando às vezes eu não concordo, falo, olha, eu acho que se a gente fizer desse jeito, é melhor. Foi até um dos desafios que a gente teve, porque a gente casou em janeiro. Em fevereiro, a gente já foi assumir a congregação. A gente nunca tinha tido experiência de pastorear. Somos filhos de pastores, mas é diferente quando você está atrás de uma liderança e quando você é a liderança. Sim, é diferente. Tem decisões que você tem que tomar. Eu falo com ele, filho, você é o pastor, você toma a decisão que eu confio na decisão que você vai tomar em Jesus. difícil, gente. né? Não é fácil. É difícil, mas é um desafio, né? É um Sim. desafio. É uma das perguntas que eu tenho aqui também. Como está sendo pastorear nesse início de casamento? Como está sendo pastorear nesse início de casamento. Antes de mais nada, comentar, eu já vou vir nessa pergunta aí, em relação à submissão da mulher. Sim. Isso é uma loucura, porque a percepção que eu não acredito, sim, eu acredito que as mulheres têm é que o homem tem que... Mulher superior. Não, impor, jogar a mulher lá pra baixo. Submissão não significa isso. E outra, se você escolher um homem, um esposo, que vai saber te ouvir também, porque tem homem que fala, não, cala a boca, Sim. eu que mando e tal. Eu acho que se você não investir, que o RH chama de fase de captação, de escolha, né, de você observar quem você quer trazer pro seu casamento, porque depois do casamento você não tem mais escolha. Não. Né? A Bíblia fala isso. Então você tem a chance de falar assim, cara, quem eu vou querer casar? Então você vai decidir. E outra, nos primeiros 3, 4, 5 meses você vai perceber se que tipo de cara ele é. Não tem como esconder uma face por muito tempo, entendeu? Então, uma hora ou outra ele vai soltar
Quem E não ele é? adianta, tem muita gente que acha, eu namorei 10 anos com a pessoa, já conheço ele o suficiente. Não, Acho que você não não conhece. conhece. É impossível conhecer uma pessoa. Eu acho que por exemplo, eu convivo dentro de mim há Eu 24 nem me anos. conheço. Eu não me conheço. Entendeu? Eu não me conheço. Nas minhas Então, orações eu falo com Deus, o Senhor me conhece, eu não me conheço. como que. Então, acho que é uma vivendo e aprendendo entre casamentos. E outra coisa, você falou aí de que Deus deu Eva no jardim. Como que. Eu fico pensando assim, como que um ser, por exemplo, Adão, que convivia com Deus, que todo final de tarde visitar, Deus ia lá e visitava com ele. Deus chega pra ele e fala assim: Não é bom que você viva só. não é bom que você vá só. Mesmo estando com Deus, ele estava só. Pra Ó, você isso aí ver é- que a mulher ela vem pra somar, né? Essa Igual aí. você tava falando, Fica essa Ser pergunta. submissa, o papel da mulher é ser submissa, mas ser submissa diante de um homem que ele sabe me respeitar na submissão é maravilhoso, porque ser submissa já não vai ser uma obrigação, mas vai ser um prazer pra mim. Sim, Ser submissa a ele. porque você sabe que as decisões dele vai te agradar. Sim. Agora, E vai ser pro nosso bem. sim, Agora, vai quando- te agradar no sentido assim, mesma coisa. Mesma coisa. Você ficou esperando tanto tempo de Deus lá. Tava te agradando naquele momento? Sim. De sofrimento, de ficar Não. lá? Tava te agradando? Tava te agradando vendo as portas fechadas? Com certeza. Mas depois, quando você veio colher aquilo, te agradou? Com certeza. Foi muito melhor do que ele tivesse te dado lá, não foi? Então, às vezes, o homem vai falar assim, no momento não vai te agradar, mas depois você fala, entendi, Sim. compreendi, ampliou a O visão. problema é que hoje a gente não entende os nossos papéis. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser a cabeça. A mulher, ela tem, diante de muitos homens também que não entendem o papel de ser submissa, ao invés disso, como você falou, só querem mandar na mulher, tratam a mulher como Sim. um tapete. É como se a mulher estivesse atrás dele e ele viesse na frente. Sendo que não, Deus, ele faz Eva através da costela de Adão. É Deus falando para Adão, Adão, a posição de Eva não é atrás de você, não é na sua frente, é do seu lado, é junto de você. Porque se não fosse por isso, Deus poderia pegar outra parte qualquer do corpo humano do homem. Mas aqui, uma pergunta que fizeram, né, que a gente trazer pra cá, que a gente queria trazer de um dos seus seguidores, é como tá sendo esse momento de vocês se pastorearem, né? Vocês casaram recentemente e já começaram a pastorear uma igreja. Tem quantos membros da igreja? Ai. Deve ter membro mesmo na congregação, Não, né? membro sim. É porque assim, a gente Pessoas. assumiu, 18. a gente assumiu a 8. congregação que estava começando. Sim. Então foi assim, a gente foi... Na verdade, a congregação só tinha culto dia de sexta-feira. Porque não tinha ninguém pra ficar de frente. Quando vocês brigam e discutem, como que vocês resolvem? Primeiro, cada um fica no seu canto. O Robert é o tipo de pessoa que ele gosta de ficar sozinho. Ele discute, ele quer ficar sozinho. Já eu quero resolver na hora. Vamos resolver agora, enquanto tá o sangue quente. Ele fala, não. A gente com sangue quente, a gente vai acabar falando coisa que a gente não quer e vai machucar o outro. Então ele sempre fica em silêncio, ele vai pro quarto, eu fico na sala, aí quando dá na telha dele, ele vem e a gente Discute conversa. muito? Quê? Discutir muito, não. Mas a gente tem as nossas desavenças. Você acha que as discussões aumentam depois que casa? Ah, com certeza. É que são criações diferentes. E no mesmo ambiente, né? Sim. Ó, no Debaixo mesmo... do mesmo teto, né? Debaixo do mesmo teto. Dormir na mesma cama. E a gente também tá percebendo isso. Antigamente no namoro você brigava, cada um ia pra casa e pronto. Você não tinha mais a obrigação de ficar olhando a cara dele. Hoje eu tenho que ficar olhando pra cara dele, mesmo estando brigados. Aí, ó. Abre o coração, vamos pra próxima pergunta. Vou ficar Se quieto. não... Vou ficar quieto. Como você lida com ciúmes? Ou com ele, como ele lida com ciúmes? Não, essa aqui é pra ele. Tô brincando. Pode perguntar. Eu não tenho ciúme, não. Como que vocês lidam com ciúme? Não tenho ciúme, não. E ela tem? Quê? Então, é isso aí, ó. Como... Não, fala. Como que O pessoal você vai lida achar com o que eu sou ciúme dela? Uma pessoa doida. Não sei, é. Olha só. Fala aí, gente. Pergunta aí. Não, Robert mas fala que como ele que não você lida... tem ciúmes, mas ele tem. Ah. Igual eu já falei pra vocês, quando a gente sabe que é nosso, a gente tem que cuidar do que é nosso, gente. O inimigo, ele sempre vem no nosso território pra ficar nos afrontando. E tem os enviados do inimigo que dão espaço ainda pra serem usadas por ele. Então, por exemplo, a gente vive numa era social. Aí, de repente, vem alguém que segue ele, que já começa a mandar alguma mensagem. Aí, antes dele abrir a mensagem, ele fala, ó, acabei de receber isso. Aí eu já vou lá e bloqueio. E aí, como que você lida com isso, Robert?
Eu deixo ela fazer, mano. De boa, só né? mostra aqui, nem abre ainda não. Aqui, ó. Ele A mostra. pessoa aqui, Porque ó. se ele não mostrar, é pior. Então ele A pessoa aqui, eu falo aqui, ó. Pai do Acabou céu. de me seguir, acabou de mandar mensagem. Eu já Isso mostro. daí, ele Toma já aqui. mostra. Eita. Já ele é mais tranquilo. Porque quando a gente sabe a posição que a gente ocupa, a gente dá até mais segurança pro nosso parceiro. Sim. Então, quando eu sei que eu sou esposa e que, além de tudo, eu sou uma serva de Deus, eu mesma vou me policiar quanto às pessoas que eu vou ter em volta, quanto aos comentários que eu ouço, e dependendo do que eu ouço, também não dou nem confiança. E o Robert é só no olhar dele eu já entendo, já é pra ficar mais quieta, né? É pra me afastar. Só no olhar dele a gente conversa. Já eu não. Eu já esboço tudo. Eu já fico assim, você não vai sair daí, não? Vai. Aí, ó. Depois Você vai quer continuar? que eu fale mais alguma coisa? Meu Deus. Como foi sua relação com Cristo durante a adolescência? Bia Lopes. Bia Lopes perguntou como foi sua conexão, sua relação com Cristo na adolescência. Igual eu falei, eu servia Você foi uma a adolescente Deus. revoltada? Não, eu era muito tranquila. Eu era muito tranquila. Igual eu te falei, eu nunca fiz nada de errado escondido, não por causa dos meus pais ou porque Deus ia revelar para minha mãe, por minha mãe ser uma mulher de oração, mas é porque eu tinha princípios no meu coração. Igual a gente falou de José. José, quando ele tá no Egito, ele não vai se afastar de Deus por estar longe do pai dele, apesar dali ser uma oportunidade muito grande dele se revoltar. Mas ele vai dizer, eu tenho princípios. Ele vai mostrar na conduta dele que ele tem princípios. Então, assim, mas apesar disso tudo, de eu não me revoltar, de eu não fazer coisas aparentemente erradas, eu estava distante de Deus. Eu estava no ambiente da igreja, eu cantava no ministério de louvor, eu solava hinos, eu trabalhava com diversos departamentos, mas eu estava distante de Deus. Sim. É como Jó, ele vai dizer, antes eu te conhecia, te somente ouvi, hoje os meus olhos Te ver. te veem. E Robert, sua adolescência com o Papai do Céu? Igual eu sempre falei, eu desde a minha infância eu falava em línguas, mas nunca me deixei entregar para a presença de Deus. Então, eu cresci, aquele jovem que parecia que estava perdido, tinha muitas influências na família, Amizade também. amizade, mas graças a Deus, a partir do momento que eu abri minha mente, eu entendi, eu comecei a me entregar para o Senhor, e nunca não tenho aquele testemunho, fui a isso, fui aquilo, fiz aquilo outro, nada disso. Apenas era um jovem que estava perdido em meus pensamentos, mas que eu deixei Jesus trabalhar e Era o filho pródigo que estava dentro de casa, né? Éramos. Volta. Tava na presença do pai, mas não desfrutava Na verdade, dos benefícios. esse é o testemunho de todo filho de missionário, filho de pastor. Eu sou filho de pastor. Então, Tem nada filho de missionária. Eu acho que... E para você que tá assistindo, uma coisa que às vezes você tá ouvindo eles falarem isso, não só ouça, mas também imagine o modo que eles vivem, igual você fala que tem a sua intimidade com Deus, você fala que tem a sua intimidade com Deus, as lutas. Tenta imaginar isso e trazer isso para sua vida, entendeu? Porque o que eles estão conquistando, o que eles estão vivendo hoje, são fruto de coisas que eles plantaram lá atrás. E renúncias. E se você só ouvir isso, você que está aí, só ouvir e falar assim, pô, legal, poxa, eles renunciaram. renunciar dói, mano. Legal. Renunciar dói. Renunciar dói. Então eles estão falando assim pra você, ei, eu tô Vale a falando pena. pra vocês sofrerem. Tipo isso, né? certeza. Só que é pra algo maior, né? Tem uma frase, né? No pain no gain, sem dor, sem ganho. Mas isso é geral em todas as áreas. É emocional, é física, é espiritual. Se você não passar um momento ali de sofrimento, eu acho que... Deus não entrega nada de mão beijada, Eu falo assim, né? eu ouvi uma vez que o sofrimento, que a dor é a ferramenta pra moldar o cristão. Sim, totalmente. Pra- a bênção é gerada no ventre da dor. Sim. Pra você. Porque a capacitação, né? Deus vai te capacitar na dor pra você conquistar. Igual vocês hoje estão pastoreando, mas quantas coisas que vocês tiveram que viver pra chegar até esse momento, entendeu? Agora, imagina, igual o José. Você falou quantas coisas que ele teve que passar pra conquistar aquilo que ele conquistou. Então, acho que a vida é um treinamento pro propósito. E tudo é resultado daquilo que você semeia espiritualmente Sim. falando. Eu, na minha adolescência, eu queria ser igual aos meus amigos. Na rua a gente brincava, né? Depois de brincar, a gente tinha um bar lá perto de casa. Até hoje tem esse bar. Nesse bar tinha sinuca, tinha totó, tinha fliperama.
Então, sempre que acabava a brincadeira ali na rua, a gente jogando bola, brincando de pique-esconde, os meninos entravam pra dentro do bar pra jogar totó, pra jogar sinuca, Sim. pra jogar fliperama. Quando entrava todo mundo, que eu ia entrar também, alguém batia no meu ombro e falava assim, Rob, você não pode ficar aqui não. Você é crente. Você é crente. Você é pastor, você é filho de pastor. O que você tá fazendo aqui? Você não é igual a gente. Aquilo me batia uma revolta tão grande que meus ombros baixavam, parecia que vinha um peso nos meus ombros. Eu dizia, mas eu não sou isso. Mas eu era marcado. As pessoas me viam como isso. Eu queria me igualar, eu queria fazer do mesmo jeito, sendo que eu era marcado. Então, muitos jovens se frustram hoje porque eles querem se igualar, eles querem se parecer, mas ele não é, ele é diferente, ele é marcado, ele tem uma luz que ele carrega, ele tem a presença de Deus na vida dele. E não tem como fugir, não tem como sair desse abraço que Jesus nos dá. E não adianta fugir. Jonas, quando o Senhor se aproxima dele e fala, você vai pregar em Nínive, que ele tenta fugir, o Senhor encontra ele dentro de um barco. Lá embaixo, na polpa do barco. Vamos lá agora uma pergunta aqui. Então vocês acreditam, por exemplo, que Deus, ele define a nossa vida ou ele abençoa planos? Ele define o nosso futuro, define o que a gente vai ter, define ou ele abençoa planos? Igual, por exemplo, planos que a gente sonha com ele, né? Tô falando assim, pô, meu desejo é alcançar almas. Sim. Por que seu desejo é alcançar almas? Porque você se entregou, sente isso e queima no seu coração. Entendeu? Mas eu tô falando assim, você acha que Deus abençoa planos ou ele tem algo traçado para cada um? Acho que os dois. Acho que os dois. Na vida de Abraão, Deus chamou ele e falou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra distante. Deus fez uma promessa para ele, que ia abençoar ele, que ia prosperar ele, mas se ele não saísse. Eu lembro que quando As promessas de Deus são condicionais. Eu tenho que entrar na condição para poder receber a bênção de Deus. Depende do lugar. Entendeu? Porque se eu não entrar nas condições de Deus, como que eu vou cobrar a Deus uma promessa que ele me fez? Aí os anos se passaram, depois de Abraão sair, Abraão disse para Deus, Senhor, cadê a promessa? Como que Abraão poderia cobrar uma bênção de Deus, lembrar a Deus de uma promessa, sendo que ele não saiu do lugar? Então as promessas de Deus são condicionais. E você sabe que no Novo Testamento, se eu não me engano, Mateus, em João, se eu não me engano é em João, tem um versículo lá que fala que Deus chamou Abraão na terra que ele vivia, né? Sim. Antes dele percorrer, né? Sim. O caminho. É Então, Deus chama, Atos, não né? mostra. Atos Que- 7. que Acho ch- que é Estevão falando um discurso. isso aí. Que ele chama antes de mesmo. E ele habitar não na ouviu. Mesopotâmia. É isso aí, ele não ouviu. Não ouviu. Então, e lá no Antigo Testamento não fala. Então, por ele não ter ouvido, o pai dele pega, sai da tua terra, da pra tua parentela. É você você. sair. Pra você. Aí o pai, não, vamos lá Pra outro lugar. pra terra prometida. Lá vai dar mais certo. Foi, no meio do caminho, Terá morre. E aí fala, agora eu vou ter Não que sair. adianta. E não sai, né? Porque leva quem junto? Ó. Leva junto, não sai. Entendeu? Para ele receber tudo que ele tinha que receber, era ele, gente. Era ele, era o próprio Abraão. Então as promessas de Deus são condicionais, é o que eu sempre falo. Eu tenho que entrar na condição de Deus. Eu tenho que estar debaixo daquilo que Deus liberou para minha vida. Se Deus falou, vai andar sozinho, eu vou ter que andar sozinho. Se Deus botou 3 do meu lado, eu vou andar com os 3. Não tem como, é condicional. São condições para eu me adaptar, para eu entrar naquilo que ele quer para minha vida. Sim, massa. Massa demais. Pediram pra ela cantar. Ai, Ih! Já que ele canta também, então. Não, nem mais Ah, isso, a gente só não tem o violão. violão. O violão tá em casa. Então, Depois não. gente, não Fala vai que dar pra depois não. cantar. Não, nós vamos cantar. Foi Fazer live lá triste. em casa. Vamos fazer uma live na nossa casa lá. Vocês estão com tempo? Estão com tempo? Estão de boa? A gente já pediu uma pizzazinha lá. Eita, glória. Aí, ó. Aí, ó. Eu tô falando sério. Tá. Nós vamos ter um violão lá. Não, né? maravilha. Maravilha. Mas solta a voz aí pra quem tá no podcast. Dá uma palhinha do hino. O hino que você cantou no casamento. É o quê? Não é fácil o microfone, não. Vai Dá só aí pra eu junto. tentar pegar o tom do hino, porque senão eu puxar um tom totalmente diferente. Vai junto, varão. Aqui. Recebe essa promessa aí. O pessoal tá aqui inconformado que eu não tô comendo biscoito que vocês colocaram Come, na come. mesa. Ó, Gente, misericórdia, hein? ó. Tô me preparando. Eu tenho que Onde- deixar onde, né? espaço, gente, Tô me pra preparando poder pra comer.
Mas é muito interessante isso que o Robert falou, porque eu lembro que quando a gente recebeu a proposta de vir do Paraguai pro Brasil, a gente não queria vir, meus pais não queriam vir. A gente só veio porque a irmã virou pro meu pai e falou assim, ó, se você não vier, a igreja que tem o nome Cristo para as Nações e que tem a identidade missionária, ela vai perder essa identidade. E nós éramos missionários sustentados por pessoas aqui do Brasil. Sim. Nós não tínhamos uma igreja que montava o nosso salário. Eram diversas pessoas, era gente que não era nem da igreja, do convívio da igreja, que montava o nosso salário. E lá no Paraguai, você vê uma igreja totalmente estruturada, você chega num lugar com banco, com som, com os melhores dos instrumentos, mas a igreja está fechada porque não tem quem pastoreie. Ou porque aconteceu um escândalo lá, o inimigo ele ataca muito na área dos pastores em si. Aconteceu um escândalo e o pastor ele simplesmente saiu fugido da cidade e do dia para a noite os membros eles ficaram perdidos quanto ao que fazer. Procura o vídeo aqui. E eu lembro que quando a gente recebeu a proposta de vir, meu pai falou, eu vou orar. Se Deus falar para mim não ir, aí já vai ser responsabilidade dele com a igreja aí. Mas a gente, na época que a gente estava no Paraguai, a gente cuidava de 4 igrejas. Nós éramos missionários, eles eram pastores de 4 igrejas diferentes, em cidades diferentes. Tinha igreja que a gente viajava mais de 1 hora para poder chegar para fazer um culto. Por exemplo, em uma igreja o culto era na quarta-feira. Na outra igreja o culto era na quinta-feira. E na outra igreja o culto era domingo de manhã e na outra era domingo à noite. E a gente se desdobrava para ir em todas as igrejas para participar do culto, porque lá eles são totalmente dependentes da imagem do pastor. E quando a gente decidiu vir, eu lembro que meu pai ele orou e Deus falou com ele, a decisão que você tomar, eu vou estar com você. Não vai ser fácil, mas eu vou estar com você. Se você decidir ficar, eu vou ficar com você. Se você decidir ir, eu vou com você. No final, eles tomaram a decisão de vir. A gente entende que foi a decisão melhor tomada, porque a gente não tinha muito convívio com a minha avó. E no ano passado, minha avó veio a falecer. Nossa. Então, a gente teve aí 10 anos para poder desfrutar um pouco da presença dela, coisa que a gente não conseguiria lá, porque a gente só vinha final do ano. Então, assim, a promessa ela nunca vai estar condicionada ao lugar, mas ela está condicionada à pessoa. Só que, como o Robert falou, eu preciso estar apto para poder viver a promessa. Não adianta eu querer alcançar algo da parte do Senhor, mas eu não estar preparado para poder viver aquilo no Senhor, né? Que é o mais complicado para a nossa geração. Aí, ó. Deixa eu ver. Tá. Abre o coração pra gente. Bom, gente, pra quem tava pedindo, pode morar aí, hein? Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, oh, Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, hay fuego en sus ojos, yo no imaginaba que era tan lindo así, que era tan lindo así, mi novio esperado, te abro toda mi casa, puedes morar aquí, puedes morar aqui. É isso. Palma, né? Glória a Deus Glória a Deus. pela voz. Aí ele ouviu, se apaixonou. Cantando Ele Vem ainda da Lauriette.
Capturou. Como é que não pegava, Fala né? pro pessoal aí que depois nós vamos abrir uma live. Não sei aonde, não sei se encosta, se nasceu, no de Tainara. Nós vamos tocar lá em casa e vamos cantar Gente, assim. depois a gente vai fazer uma live cantando com a Tainá, ó, gente. Ela canta também, minha gente. Depois eu vou colocar até o perfil aqui dela pra vocês. Ah, pelo amor de Deus. Pra vocês também poderem acompanhar, tá bom, minha gente? Ó, eu acredito que foi um momento onde que Deus falou através do coração de vocês, a outros corações, ao meu também. Entendeu? Por incrível que pareça, os convidados que vêm aqui impactam muito a minha vida. Eu acredito a vida da Tainara também. E eu quero agradecer por vocês ter dado esse voto de confiança pra gente, ter vindo conhecer o Boas Novas Cast, esse podcast. Como disse que tem um princípio em levar a mensagem do reino, trazer pessoas aqui que têm um coração e uma mente voltada para Cristo e mostrar isso para as outras pessoas, que há ainda pessoas que se abdicam, há ainda pessoas que oram, há ainda pessoas que buscam, para que essas pessoas possam se inspirar em vocês, né? Que vocês possam ser inspiração. E pra gente é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. E que vocês ser espelho, nossa, seja inspiração de Deus aqui na Terra, continue trilhando esse caminho que vocês têm. Eu sei que vocês não vão abrir mão daquilo que Deus chamou vocês. A carga eu sei que é muito grande, tem momento que dá vontade de desistir, de jogar tudo pro alto, mas não desistam porque tem pessoas igual hoje, eu sei que ainda mais, hoje eu sei, né, pelo que eu vi, eu conheci vocês, acho que eu conheci vocês há pouco tempo atrás, e eu vi que existem pessoas que tem vocês como exemplo. Sim. Tem vocês. A Milena, por exemplo, eu apresentei. Na hora que eu conheci você ali no Instagram, eu apresentei a Milena te seguiu. Aí você, a Milena me segue aqui tal. Acabou que ela nem pôde vir hoje, mas é uma menina, é uma mulher também, né? Que Deus tem usado muito. E a verdade é que a gente precisa de jovens que se levantem na nossa geração. Nessa jovens geração. cheios do Espírito Santo para poder dizer como que vale a pena. Ó, trago aqui algumas pessoas que eu acredito que vai compartilhar de um sonho que eu tenho no meu coração. Que é unir 5.000 jovens, no mínimo, cheios do Espírito Santo num evento. Não, Isso aqui é o Pentecostes, né, amigo? nós vamos fazer. Resumindo, Não né? vamos fazer. Não vai ter aqui, não vai ter denominação não vai ter batismo, não vai ter assembleia, não Sem vai rótulos. ter só o Espírito Incrível. Santo de Deus agindo. Eu sei que vocês agora já estão convocados. Nossa, e pra mesmo se esse- não fosse convidado, eu Não, ia entrar no vocês meio. já são e Pra outra, poder bater. vocês têm que trazer aí uma multidão. Nossa, pode Nós levar. vamos- Juventude. Então, Chorar é nada. eu acredito que nós vamos Ainda mais fazer se tiver um. alguma coisa pra comer. Robert. Não, a Assembleiana você sabe que gosta. Gente, aqui ó, boss aqui, ficaram com vergonha de comer, aqui Não ó, fiquei com vergonha, não. ficaram com vergonha de comer o biscoito, mas depois eu vou mostrar a Robert pizza tá a aqui só na vocês. Coca-Cola, minha Eu vou gente. mostrar a pizza depois, Esse aqui como é que vai coisa de ficar. príncipe, rapaz. Eu tô guardando espaço. Você já sabe Vou como é comer que uma pizza é. depois arrumada. Legal. Mas ó, continue nessa missão, não para. Nós já vamos encerrar o podcast aqui. Gente, esse podcast vai ter vários cortes. Parece que não sei se vai ter a mesma imagem, porque a gente mudou a câmera ali. Mas eu acredito que, pelo pouco que vocês passaram, acho que já vai impactar Sim. muitas vidas. Já vai, Essa é a nossa oração. já vai transformar muitas vidas. E eu quero ajudar a realizar o sonho de vocês. Amém. Porque o sonho de vocês é também o nosso sonho, que é transformar o máximo de vida. Eu vejo hoje o Espírito Santo, que é o nosso estado, como um lugar que tem pouco impacto no Brasil. Sim. Mas- Mas é um celeiro. E eu acredito Um que celeiro de daqui, gente espiritual. eu Meu acredito Deus. que daqui nós vamos fazer uma revolução no Eu Brasil. creio, Entendeu? E a gente ora por isso. Nós vamos. Deus queima isso no meu coração todos os dias. Eu queimo no coração da Tainara. Não, eu não faço só podcast só pra chamar a gente. Eu falo que assim, eu não recebo nada. A gente não vai. E eu falei com ela que não vamos receber nada para estar aqui. Não importa quantas visualizações vai ter. O foco é transformar vidas, trazer almas para Cristo. E nós estamos apenas começando. Eu nem me apresentei. A gente nem chegou a conversar a fundo. Eu tenho 24 anos. Nossa, Entendeu? novo. Nós estamos começando. Tainara tem 24 anos. E estamos num projeto aí que eu sei que Deus
vai abençoar. Mas são jovens que se colocaram na linha de frente, né? E tá na linha de frente, no campo de batalha, minha gente. É você levar pedrada. Muitas vezes até de gente que deveria estar te apoiando, né? Então aqui eu deixei uma palavra de incentivo para vocês. Sim. Porque eu sei que no meio digital, muitas vezes, a gente espera um retorno maior. Como a gente fala, visualizações. Sim. Mas tem algo que eu sempre falo com os seguidores, e eles estão aqui para poder falar. Eu falo, gente, não são 10, 20, 30 mil pessoas. São almas. São lares que o Senhor nos tem permitido entrar para poder falar dele. E enquanto o Senhor me permitir falar, onde o Senhor nos permitir chegar, a gente vai fazer menção do nome dele. Então, vocês continuem. Porque se uma pessoa for alcançada através dessa live, já valeu a pena. Porque às vezes é uma pessoa que já ia se suicidar, mas de repente recebe a palavra, não tem esperança, tem jeito. Se Jesus entrar, ele muda a situação. Não vai ser fácil, não são rosas, mas quando Jesus entra... Ele entra no teu barco e se ele não acalmar a tempestade, ele te faz andar por cima das águas nessa tempestade. Então, acalma o teu coração, que é teu. Deus, ele vai colocar do teu lado. Enquanto isso, você se prepara para poder receber essa pessoa na melhor condição possível. Nossa. Glória a Deus pela vida de vocês. E uma coisa eu gostaria de pedir a vocês. Eu sempre falo aqui com os convidados que vêm. Se vocês pudessem deixar através de uma frase, seja versículo, seja algo que vocês levam no coração de vocês, uma mensagem para as pessoas que vocês norteiam a vida de vocês. Seja um versículo, uma frase, não é um texto não, uma frase. Você e o Rocket, uma frase que pudesse definir a vida de vocês, para os seus seguidores, para as pessoas que vão estar aqui assistindo. Qual seria essa frase? Viu que eu fiquei falando várias vezes aqui para vocês pensarem. Não, se existir algo de bom em mim, esse algo é Cristo. Porque de mim eu não tenho nada para oferecer para ninguém. E a sua frase? A mesma? Amém. Esse é mais um podcast do Boas Novas Cast. Grato pela vida de vocês que estiveram até aqui assistindo. Nós estamos juntos. E Deus abençoe os seguidores aí da Rebeca que assistiu aqui com a gente. Segue, eu vou intimar. Sim, segue pode. o Boas Novas Cast. Pessoal, eu sei que às vezes a gente fala assim, segue lá para ajudar, mas é um ambiente onde nós vamos estar falando do reino. Sim. Não é um ambiente onde que a gente vai postar besteira, e sim levar a mensagem. Então você que quer ajudar, impulsionar na internet, a gente vê tantas pessoas e tanta gente proclamando e impulsionando a maldade, até mesmo notícias ruins, que às vezes são chamadas de reportagem. Até no mundo gospel, né? Infelizmente. E às vezes não compartilhar uma mensagem positiva. Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim: o problema não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Então, eu quero convocar você que tem um coração transformado, um coração em Deus, para estar lá no Boas Novas Cash. Segue lá. Mas isso aí é marketing, gente. Mesmo que seja. Eu posso falar que o maior marqueteiro do mundo foi Jesus, mas não vou. Eu trabalho com marketing, mas não vou falar sobre isso agora. Como ele fez para transformar uma geração. Mas lógico, ele era Deus, ele conhecia como que era o ser humano. Mas você que está aí agora, vai lá, segue o Instagram, segue o canal do YouTube e toda mensagem que você acredita que pode transformar outra vida, seja da Rebeca ou de outras mentes e corações que estarão passando por aqui, compartilhe essa mensagem nos seus stories, no WhatsApp, seja onde for, para impactar mais vida. É a mesma coisa que a Rebeca falou. Não são visualizações, são almas. Então, mesmo que seja uma alma, para Deus importa. Então, agradeço pela presença de vocês e do mesmo jeito que a gente iniciou, vamos terminar com uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, porque daqui a pouco vai rolar a pizza. E eu sei que esse povo aí, né? Eu também tô com a barriga como? Roncando, meu Deus. Crente, né, gente? Mas enquanto você tava falando... Brasil. Conversa com o Matheus Vieira tem. Enquanto você tava falando... Pode excluir o Instagram. Ele me fazia lembrar que, na realidade, é muito importante a gente fazer questão de consumir conteúdos que venham a me edificar. Porque, às vezes, a gente perde tanto tempo vendo tanta coisa que, no final, não te edifica em nada. E, no fundo, você só oferece aquilo que você tem e aquilo que você se alimenta.
Então, se eu acompanho pessoas de Deus, páginas que vão me aproximar do Senhor, eu vou ter sede de buscar o Senhor. Se eu faço o contrário, isso vai só me afastando. Por isso é tão importante a gente estar rodeado de pessoas de Deus no Instagram, né? Eu sempre falo para ele, gente, seleciona o que vocês vão assistir, as pessoas que vocês vão acompanhar, porque às vezes a gente se compara com uma realidade totalmente diferente da nossa e a pessoa se frustra, a pessoa se fecha, ela vê alguém vivendo alguma coisa que ela não está vivendo. Então, quando eu acompanho pessoas que vão me incentivar a buscar o Senhor, automaticamente é o que eu vou fazer. De contrário, No Instagram a realidade é distorcida. Lá é palco. Você vai, não é bastidor. Então, você fica olhando pro seu bastidor e comparando com o palco das outras pessoas. Você se frustra. Ninguém tá triste no Instagram. Todo mundo tá viajando, tá rico. Ninguém posta uma foto que acabou de acordar. É mãe, mas a mãe Ninguém posta uma foto não que tem acabou de trabalho com a acordar. criança. Aí a outra que tem só- 2 filhos fica se matando porque ela não tem tempo pra fazer nada. Se você olhar é só amor, não é, gente. A Então, gente mostra o que a gente quer nas redes mostra o que a gente quer. Então, fica essa dica aí da Rebeca pra vocês que estão aí ouvindo e também no Boas Novas Cash. Ó, vamos fazer essa oração. Gratidão pela vida de vocês. Deus abençoe. Prazer foi nosso. Venha transbordar a cada dia Amém. unção, graça, sabedoria nessa jornada, para que vocês possam frutificar muito mais do que vocês ainda têm frutificado, plantar Amém. mais coisas que vocês já têm plantado, sementes boas, e que vocês possam viver a cada dia o impossível. Amém, eu creio. Viver milagres, viver aquilo que a mente de vocês não consigam alcançar, mas que Deus tem preparado para vocês. Ó, Amém. Deus abençoe. Vamos orar para a gente estar encerrando. Amado Deus e Pai que estás no céu, obrigado mais uma vez por estar na tua presença, Senhor. Quero te agradecer por esse momento onde passamos aqui, Pai, falando um pouco mais sobre a vida dos seus filhos, Pai. O que o Senhor tem feito na vida deles, o que o Senhor tem colocado no caminho deles, Pai. E eu acredito que o Senhor pode transformar, Pai. O Senhor tem poder para transformar cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Deus. E que o Senhor possa impactar, Senhor, vidas através dessa mensagem que foi emitida aqui, Pai. Senhor, ser com teus filhos, dê graças, Senhor, que o Senhor venha direcioná-los a cada dia, dê forças, Pai, que as setas do maligno não venham alcançar, Senhor, os teus filhos, e que eles venham estar protegidos pelas tuas mãos, Pai, venham estar protegidos pelo teu sangue, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso, amor. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Ó, Deus abençoe. vamos lá pra casa pra gente